Bom dia para todos vocês que estão acompanhando, né, essa transmissão. Que Deus possa assim abençoá-los e abençoá-las ricamente, né? Estamos transmitindo essa devocional, né? Como costumamos fazer, toda segunda-feira nós compartilhamos uma passagem da Palavra de Deus. E essa passagem tem o intuito de refletirmos juntos sobre aquilo que Deus tem nos mostrado por meio da sua palavra. Estamos transmitindo de forma instantânea, tanto para o Facebook quanto para o Instagram. E após o término, né, após finalizarmos a transmissão, depois de algumas horinhas, nós subimos esse mesmo vídeo para o meu canal do YouTube, canal chamado Palavra de Graça. Então, de repente, você não é inscrito nesse canal e você queira dar uma força, uma fortalecida aí no nosso trabalho de proclamar a Palavra de Deus, Deus assim possa nos abençoar. Nesse instante, eu gostaria de ler a Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 e depois o versículo 14. Diz assim a Palavra de Deus. Eu vou estar lendo na NVT, a nova versão transformadora. Tem uma linguagem que eu gosto muito e que tem um fácil entendimento para aqueles que estão me acompanhando. Diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos, ou seja, entre os prisioneiros, havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã, esse respeitado comandante do exército da Síria. Certo dia, e aqui eu estou no versículo 3, certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Por ora vamos parar nesses 3 versículos. Gostaria de refletir com você que está me acompanhando, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram e até mesmo pelo YouTube, essa questão de Naamã. Naamã, ele era um respeitado, como diz o texto, um respeitado homem lá na Síria. Ele era o comandante do exército, ele era o principal chefe do exército da Síria. Vemos no texto que Naamã sofria de lepra. E essa era uma doença extremamente... como eu poderia classificar essa doença naquela época? As pessoas que sofriam dessa doença, elas eram meio que tratadas de uma forma indiferente. Havia um grande preconceito por pessoas que sofriam dessa doença. A sociedade olhava de uma outra forma. Havia um grande preconceito, não é? Então, Naamã, muitas pessoas provavelmente não sabiam que Naamã sofria dessa doença. Apesar do texto não dizer, mas a Bíblia diz que quando ele estava em sua casa, a menininha, ela viu aquela situação de Naamã, o sofrimento de Naamã, e disse: se ele fosse até Israel, lá sim tem um homem de Deus, lá ele seria curado. E no decorrer do texto diz que ele pede permissão para o seu rei, para que ele fosse até Israel e ser curado da lepra dele. Mas a questão da reflexão nesta data é a seguinte: Naamã, provavelmente, ele tinha alguns aspectos
da sua vida que algumas pessoas não sabiam. Por exemplo, provavelmente o que Naamã mostrava diante do reino era uma coisa, e o Naamã de dentro da sua casa era outra. E a reflexão que eu gostaria que nós pudéssemos refletir é: quantas vidas você tem? Quantas vidas nós temos? Pode parecer um tanto confuso dizer quantas vidas eu tenho, quantas vidas nós temos. Por exemplo, quando nos colocamos diante de algumas pessoas, nem sempre nós somos aquela pessoa que nós somos dentro de casa. E às vezes, num ambiente de trabalho, a nossa postura muitas vezes é diferente da postura que nós temos em casa, ou na universidade, ou em qualquer outro ambiente. Geralmente, temos comportamentos diferentes conforme o nível, o contexto que nós estamos inseridos. No entanto, o nosso comportamento não deve destoar do nosso caráter. O nosso caráter deve ser a principal referência para que nós possamos saber estar em todo e qualquer tipo de ambiente. Quando nos colocamos diante do espelho, podemos ver como está a nossa aparência estética. Por exemplo, quando nós nos colocamos diante do espelho, conseguimos ver se o nosso cabelo está adequado, se os nossos olhos, se a nossa boca está adequada, se há algum tipo de inchaço, algum tipo de sujeira. E ali diante do espelho nós conseguimos fazer essa limpeza. As mulheres, quando querem se maquiar, vão até um espelho e se maquiam ali. E o espelho é a referência para que elas possam saber se já está bom ou se não está. O espelho também é uma boa referência para que nós possamos ver se a forma como estamos vestidos é uma forma adequada também. Se estamos vestidos da forma como desejamos. Então o espelho, quando nós nos colocamos diante do espelho, nós usamos ele como referência para saber se estamos bem vestidos, se está tudo ok com o nosso cabelo, com a nossa aparência estética, com as nossas vestimentas. E aí que está um grande exemplo, uma grande ilustração do espelho com a Bíblia. A Bíblia é o meio pelo qual Deus nos disponibiliza para que o nosso interior seja analisado. É por meio da palavra de Deus é que sabemos como estão os nossos pensamentos e as nossas intenções. Naamã, de repente, quando se colocava diante do espelho, ele conseguia enxergar as feridas, tudo aquilo que estava marcado no corpo dele por conta da lepra. E ele se envergonhava disso. A roupa que ele usava servia para tampar, para esconder a lepra que ele possuía. Nós, quando nós estamos diante das Escrituras Sagradas, Deus nos revela por meio da sua palavra, por meio da atuação do Espírito Santo, como está o nosso interior, como estão os nossos pensamentos, como estão os nossos corações. De repente, aquilo que nós fazemos ou pensamos não estão equivalentes, não estão equiparados lado a lado. Muitas vezes o que nós apresentamos de forma exterior não condiz com aquilo que nós estamos por dentro. Às vezes o que nós fazemos não condiz com as nossas motivações. E é esse grande desafio que nós temos de conseguir colocar em pé de igualdade as nossas ações com as nossas intenções.
Eu gostaria de perguntar a você que me assiste, qual tem sido as suas intenções? As suas intenções e as suas ações têm estado de acordo? Tem estado lado a lado? Aquilo que você faz, de repente, está em pé de igualdade com aquilo que você quer fazer? Como nos portamos quando estamos interagindo ou quando estamos sendo observados por outras pessoas? Quando nós estamos diante de outras pessoas, qual tem sido a nossa postura? Naamã, diante do reino, ele tinha uma postura que todos o respeitavam. Mas poucas pessoas sabiam daquilo que Naamã sofria. E muitas vezes aquelas pessoas que estavam dentro da sua casa tinham uma clareza a respeito da sua condição física e emocional. As pessoas que estão ao seu lado, muitas vezes, no dia a dia, dentro do contexto da sua família, elas sabem muito bem como você é, diferente daquelas pessoas que estão fora do seu contexto familiar. Às vezes o que você é em casa não é a mesma pessoa do trabalho, não é a mesma pessoa da igreja, não é a mesma pessoa da escola ou da universidade. Quando na verdade nós somos desafiados a ser a mesma pessoa por onde quer que nós estivermos. A mesma pessoa, o mesmo Flávio que eu sou em casa, eu devo ser. A mesma condição de pensamento, de caráter, eu devo ser no trabalho, na universidade, na igreja, em qualquer contexto que eu estiver passando, que eu estiver atuando. Eu não posso ser uma coisa em um contexto e outra coisa em outro contexto. A mesma pessoa eu devo ser em diversos contextos, de repente com a postura um pouco diferente, talvez, dependendo do meio em que nós estamos inseridos, mas o caráter, ele deve ser o mesmo. Há uma definição muito interessante, a questão do caráter, que diz assim: caráter é aquilo que você faz e é, quando ninguém está te olhando. Ou seja, o que você é e o que você faz quando ninguém está te olhando é uma definição de como é o seu caráter. Diferente da reputação. A reputação é aquilo que você faz quando nós fazemos, quando todos estão de olho em nós. Então a reputação é aquilo que se faz quando todos te olham. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 2, que ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor é quem examina o coração de cada um. A palavra de Deus, ela é uma grande referência para nos mostrar quantas vidas nós temos. Temos apenas uma vida, uma intenção e um caráter firmado em Cristo ou não. Ou se nós temos diversas máscaras e carapuças que nós usamos em diferentes contextos. Jesus, certa vez indagado pelos religiosos da sua época, Jesus questionado porque ele estava se alimentando sem lavar as mãos, Jesus dá uma resposta que faz com que aqueles religiosos fiquem se mordendo, né? Se questionando, fiquem de uma forma incomodada. Ele, quando perguntaram: Jesus, você não come, o Senhor não come sem lavar as mãos? O Senhor não lava as mãos para comer? Porque o costume judaico era que se lavasse as mãos antes das refeições. E aí Jesus fala para aqueles homens: o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai. É aquilo que está no coração do homem, nas intenções, na mente do homem. Isso sim é o que contamina. Isso é o que prejudica a si e as outras pessoas. Que a gente, nesta semana, não só durante a semana, mas por toda a vida, a gente se submeta a Deus e a sua palavra. Que o nosso pedido seja
como a passagem do Salmo 139, versículo 23 e 24, que é atribuído a Davi. Diz assim, o texto diz, Salmos 139, versículo 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Que esse seja o nosso pedido. Que essa seja a nossa oração. De dizer ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração, sonda as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas intenções e vê se há em mim algum caminho que desagrada ao Senhor, que te desagrada e faz-me com que eu possa trilhar pelo caminho eterno sob a orientação do Espírito Santo de Deus, através da reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus possa te proporcionar uma ótima semana, no nome de Jesus Cristo. Que, de alguma forma, Deus tenha falado com você e que essa palavra possa levá-lo a refletir. E lá no texto de 2 Reis, capítulo 5, que nós acabamos de compartilhar, no versículo 14, olha o que diz o versículo 14, finalizando a reflexão. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. A palavra de Deus tem o poder de nos curar, tem o poder de nos transformar e de restaurar tudo aquilo que está manchado pelo pecado. Que Deus possa nos conduzir nesse processo de santificação para a glória dele, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Quero te pedir um grande favor. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que possa também essa palavra abençoar outras pessoas, no nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito no meu canal Palavra de Graça lá no YouTube, se inscreva lá no canal também, deixe o seu like e ative o sininho e compartilhe também. Lá nós temos aproximadamente mais de 80 vídeos com reflexões da Palavra de Deus, com pregações também, com aulas de escola bíblica dominical para abençoar vidas. Que esse conteúdo possa abençoá-lo e abençoar outras pessoas também, no nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.